O assunto agora aqui será a reforma tributária. Nós vamos conversar agora com o senador Roberto Rocha, ele que é presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária. Senador, é um prazer tê-lo em nosso programa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como vai, senador? Tudo bem? Um prazer imenso recebê-lo aqui conosco. Senador, há uma expectativa de que o relatório da reforma tributária ficará pronto até o dia 30 deste mês, né? Estamos falando, portanto, em mais 2 semanas. Isso está confirmado? Podemos esperar enfim, que nessa data isso vai ficar pronto, que no dia 1º ele já está em condições de ser discutido pelo Congresso? Cláudio Berto, é o seguinte, realmente esse é o calendário estabelecido por nós na comissão. Estamos tentando ver se a gente não prorroga muito os prazos, porque senão sempre vai ficando para depois. Essa comissão mista ela foi criada já no final do ano passado e instalada no começo desse ano, e nós então juntamos senadores e deputados, no total de 50 membros, para poder unificar as propostas que tem da Câmara, do Senado e do governo federal. É uma tarefa difícil, embora a gente tenha enfrentado ela com todas as forças para poder a gente resolver isso. É necessário fazer isso. A comissão depois foi atropelada, como todo o planeta, por esse problema da pandemia. Fizemos, à época, só uma audiência pública. E agora nós conseguimos convencer as lideranças da Câmara, do Senado, o presidente de um e de outro, para retomarmos a comissão mista. Nenhuma comissão no Congresso está funcionando, só o plenário, exceto a comissão do Covid. As outras comissões não estão funcionando. Havia uma dificuldade porque muitos parlamentares queriam que voltassem também outras comissões, como CPIs, etc. Mas nós conseguimos, então, lograr êxito e foi reinstalada a comissão mista. E aí a gente deu sequência à nossa agenda já aprovada no início do ano, agenda de trabalho. Fizemos já diversas audiências públicas, com setores do Executivo Federal, dos governadores dos estados, dos municípios, do setor privado, enfim, com profissionais, especialistas da área e tal. Essas audiências públicas, é bom que se diga, elas já tinham sido feitas, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu mesmo, na PEC 110, da qual eu sou relator, fiz mais de 300 horas de audiência pública só na CCJ. Muito bem. O prazo dela se esgotou. Ela tem um prazo de vida. Nós conseguimos, então, renovar o prazo. Mas esse prazo a gente colocou só até 12 de outubro. Porque se botasse até novembro, dezembro, ninguém vota. Ninguém consegue. Aí o que aconteceu? Nós estabelecemos, eu como presidente da comissão e o deputado Aguinaldo, que é o relator, estabelecemos uma data para poder fazer a leitura do relatório, dia 30 desse mês. E esperamos cumprir essa data. Neste dia 30 deste mês, portanto daqui a algumas semanas, a gente faz a leitura do relatório do deputado Aguinaldo, é dado vistas coletivas e no dia 7 de outubro eu espero colocar em votação no plenário da comissão mista, para que até o dia 12 isso tenha sido esgotado no âmbito da comissão. Essa data, ela representa um simbolismo de homenagear o futuro desse país, que são as crianças, e também a padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. Olá, senador Lana Canepa falando aqui. Eu queria perguntar para o senhor sobre a afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que o fundo que seria criado dentro da reforma para que estados e municípios compensassem as perdas seria imprudente. Ele disse que esse fundo poderia quebrar o país. Eu queria entender por que esse problema parece tão grande para o ministro da Economia. Olha, em verdade, eu tenho dito sempre que a gente tem 2 Brasis. É um Brasil da metade para baixo, onde a sociedade é maior que o governo, um Brasil da metade para cima, que é o meu Brasil, o Brasil do Cláudio Humberto, que é de Alagoas e tal, que é onde o governo é muito maior que a sociedade. E, lamentavelmente, onde a situação é pior, é no Maranhão, que tem mais de 1 milhão de Bolsa Família. Ou seja, a gente precisa diminuir essas desigualdades no Brasil. A Constituição de lá para cá, que está escrito lá que tinha que em 10 anos diminuir as desigualdades, ela fez aumentar.
E muito por conta do sistema tributário nacional, que penaliza os mais pobres em favor dos mais ricos. Essa que é a realidade. Alguém já viu falar de helicóptero pagar IPVA? Avião? Iate? Mas carro paga e moto também, de pessoas que trabalham. Ou seja, a gente precisa inverter essa lógica, criando um imposto só na base de consumo, que é o IVA ou IBS, como é chamado. O fundo, ele, na nossa PEC lá do Senado, ele estava na estimativa de ser 3% do IVA ou do IBS. Ou seja, para esse fundo de desenvolvimento, ele permitir que essas diferenças regionais elas possam ser minimizadas. Nós não podemos continuar governando para um Brasil quando na realidade tem dois. Nós não podemos continuar legislando para um Brasil quando na realidade tem dois absolutamente antagônicos um ao outro. Por isso que tudo quanto é matéria, ela tem que ser levada em conta dois grandes desafios. O desafio federalista e o desafio regionalista. Porque o que serve para o Brasil da metade para cima não é aquilo que serve do Brasil da metade para baixo. O que é o Bolsa Família no Rio Grande do Sul? O que é o US para Todos em Santa Catarina? Mas no Maranhão, em Alagoas, é muito forte isso, por conta da presença do Estado, economia estatal, poder público que funciona. Então, nós temos que emancipar o Nordeste. Como é que emancipa o Nordeste? Com produção e conhecimento. Produção só existe se houver infraestrutura, logística. E é por isso que a gente precisa ter esse destaque. Afinal, é uma tentativa de governar com os olhos dos que mais precisam. Senador, eu queria saber do senhor, assim, sinceramente, se o senhor acredita na aprovação dessa reforma ainda este ano, que era uma aspiração de todo mundo, é uma aspiração do governo, dos parlamentares, etc. Mas temos aí, enfim, estamos em pleno processo eleitoral, né? Daqui mais um pouco, daqui mais a 10 dias, mais ou menos, começa a campanha, né? E depois, então, a campanha eleitoral oficial. Depois, então, começa logo em seguida, começa a campanha no rádio e na televisão. Temos um presidente da Câmara e um presidente do Senado que só pensam naquilo, só pensam na própria reeleição. Paralisam tudo, não querem nem saber, só querem atender a ambição pessoal de serem reeleitos, apesar da ilegalidade da pretensão. Eles estão em fim de mandato, portanto, né? Daqui a pouco o cafezinho começa a ser servido frio para essa gente, né? Bom, que tipo de... E aí a eleição tem primeiro e tem segundo turno. O primeiro turno é 15 de novembro, né? Enfim, vai ficar tudo muito apertado. O senhor acredita mesmo que teremos uma reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, ou votada e, enfim, aprovar o que for possível ainda este ano? Olha, Cláudio, eu aprendi que na vida o simples é o contrário do fácil. As coisas mais difíceis na vida são as mais simples e necessárias. Como, por exemplo, a reforma tributária. Quem é que discorda da necessidade urgente de se ter um novo sistema tributário no Brasil? Uma vez que esse aí não é nem um sistema, é um pandemônio tributário. Ou seja, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que convergir interesses federais, estaduais, municipais e do privado. Mas a gente tem enfrentado tudo isso. Eu preciso destacar aqui a obstinação do relator, deputado Aguinaldo. Eu preciso destacar aqui o empenho muito firme do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condução desse trabalho para poder o Brasil ter um novo sistema tributário. E eu, no Senado, como senador da República, com a confiança dos meus colegas senadores, tenho feito tudo que está ao meu alcance. E tanto que a gente está estabelecendo um calendário que ninguém acreditava. O próprio Senado recentemente votou uma matéria tratando de ISS. Eu fiz um requerimento para retirada de pauta, porque não tem cabimento você tratar de ISS agora, se na proposta que nós estamos em discussão, ele extingue o ISS na criação do IVA. Claro, mas enfim, eu fui voto vencido. Eu argumentei que isso sinaliza negativamente para o mercado, para a sociedade, para todo mundo. Esse tipo de sinalização é que termina atrapalhando muito, né? Porque se a gente está com foco, a gente tem que ter foco. Agora, eu insisto em dizer para você, não sou otimista, eu estou sendo realista. Nós não queremos uma reforma curta, calça curta. A gente quer a reforma mais ampla possível. Nós estamos falando dos impostos da base de consumo.
Além da base de consumo, tem a base renda e a base patrimônio, mas isso a gente pode tratar em leis infraconstitucionais. Pela Constituição, a gente tem que alterar na base de consumo, criando essa simplificação, modernização, competição e desoneração para permitir que este país possa exportar mais, produzir mais para o planeta. Não tem cabimento o Brasil ter só 11,5% do PIB nas exportações, contra 29,5% da média mundial. Por essa razão, aqui nessa semana, Cláudio Humberto, nós estamos votando na Câmara dos Deputados a MP 973, iniciativa do governo, mas para tratar de um ponto específico nas EPS, porque em Fortaleza tem a White Martins, mas a regra atual diz que 80% é para o mercado externo e 20% para o mercado interno. E o Brasil precisa de oxigênio na pandemia. Então, o presidente editou uma medida provisória tratando só desse ponto, para que toda a produção de oxigênio fosse lá nas EPS de Fortaleza, que é a única que tem no Brasil hoje, ela fosse colocada totalmente para o mercado interno. Eu aproveitei, estou há mais de 2 anos trabalhando com o governo, com o executivo, para poder criar um novo marco legal das EPS do Brasil, das EPS, e criando portas para o Brasil negociar com o planeta. Foi assim que a China conseguiu ser o que a China é hoje. E o Brasil precisa fazer isso, de tal modo que eu acho que pós-pandemia, com a reforma tributária, o novo marco legal do saneamento básico e o novo marco legal das EPS, esse país vai realmente conquistar, do ponto de vista econômico e social, o lugar que ele merece. Eu só conheço 3 lugares no mundo que tem a dimensão que tem o Brasil, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes e com um PIB acima de $1 trilhão. Os Estados Unidos, a China e o Brasil. Então, por que o Brasil é do jeito que é em relação a esses outros dois? Uma das principais razões é o sistema tributário, que afasta completamente qualquer investidor e o país não cresce, não gera emprego. Senador, eu queria que o senhor comentasse um ponto que foi considerado polêmico na proposta do governo, que prevê cobrar imposto no preço do livro, um imposto de 12%. Acho que isso pode afetar muita gente no país todo, não só os estudantes, né? Mas a gente já tem uma média de livro por ano para o brasileiro bem baixa, não chega nem a 5. Será que um imposto que pode encarecer o preço do livro não deve ter um impacto, um recado muito negativo por parte do Congresso Nacional nessa reforma? Olha, veja bem, a gente discutiu isso, como falo, eu sou presidente da comissão, me cabe dirigir os trabalhos, estabelecer prazos, cumprir metas e buscar objetivo. É o que nós estamos fazendo, estabelecendo data, estabelecendo, assim, limites. Agora, eu também sou relator da PEC do Senado. Lá nós discutimos essa questão. Nós temos uma completa isenção para papéis, para livros e jornais no Brasil. Nós até discutimos isso na PEC 110. Cheguei a colocar um ponto, depois eu retirei. Os jornais, em qualquer parte do planeta, eles estão arquejando. Eles têm mais, talvez, 3, 4 anos de vida útil. Eles vão deixar de existir, eles vão desaparecer do mercado. Então, não poderíamos encurtar a vida deles. Os livros, eles têm a imunidade fiscal, tributária. Está na Constituição. A gente não está tratando disso agora. Claro que existe sugestões, propostas, comentários daqui, dali, dacolá. Mas eu confesso a você, nesse momento, eu não sei como que o relator Aguinaldo, ele está tratando essa matéria. Sobre isso a gente vai conversar nesta próxima semana. Aliás, nesta semana. Senador, nós temos no Brasil algumas questões bem particulares, né? Temos, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Aquilo lá é uma confusão, né? São Paulo, os governos estaduais, os seguidos governos estaduais de São Paulo fizeram de tudo para acabar com a Zona Franca. Tem ali uma forte oposição, mas também é a salvação da lavoura, né? Lá para a economia do norte do país. Nós temos também estados que durante muito tempo conseguiram, estados e municípios, Barueri, em São Paulo, por exemplo, que estabeleceram políticas bastante exitosas de atração de investimentos, exatamente utilizando-se da redução de ICMS, de ISS, etc. E o Cotia também, né? Eu acho que Cotia em São Paulo também se utilizou, mas foram inúmeros municípios e também estados. Com a reforma tributária, isso acaba? Quer dizer, os estados não terão margem de manobra, digamos assim, para administrar a concessão de vantagens para atrair investimentos de parques industriais?
Cláudio, está provado que o ICMS, que é o maior imposto do Brasil, um imposto indireto, um imposto que a grande maioria dos brasileiros, aqueles mais humildes, eles nem sabem como é que funciona, porque ele é indireto. Ele não é um imposto direto. O imposto direto é aquele que tem carnê, que é imposto de renda, IPTU, IPVA. Esses, os pobres eles nem conhecem também. Por quê? Imagina, no Maranhão tem 5% da população que declara imposto de renda. Você acha que o pobre maranhense ou da Alagoas que mora na casa de Taipa paga IPVA, IPTU, ou que tem IPVA? Não tem, então ele não sabe o que é imposto. Ele acha que essa matéria não tem nada a ver com a vida dele. Quando, na realidade, se ele acende a luz, se ele compra 1 litro de gasolina, de querosene, qualquer coisa ele está pagando. ISS ou ICMS são os impostos mais cruéis que nós temos. Com o IVA, isso acaba. O ICMS acaba, o ISS acaba. E acabando o ICMS, acaba também, por exemplo, a Lei Candir, que é um apêndice do ICMS. Então está provado que o ICMS não tem vocação para incentivo fiscal. Quebrou muitos estados pelo Brasil, aí, como Rio de Janeiro, o Maranhão e etc. Essa guerra fiscal que foi estabelecida. A nossa proposta, aquela que está no Senado, aquela que está sendo discutida aqui, é estabelecer uma alíquota única. Não dá mais para ter 27 estados legislando todo dia, o dia todo. 5 mil e tantos municípios também, e mais o governo federal, criando normas tributárias todos os dias. Da Constituinte até 2016, foram 5 milhões e 400 mil normas. Se você botar isso numa balança, é o peso de 2 hipopótamos. De 2016 para cá, tem mais um filhote de hipopótamo. Ou seja, não tem condição, não tem nenhuma segurança jurídica. Nós queremos, sim, votar a reforma tributária para unificar, simplificar, modernizar os impostos da base de consumo. Da base de consumo, que eu acho que é o principal. O pobre, ele recebe um salário pequeno, aquele que tem o privilégio de ter um emprego. Onde é que ele bota o dinheiro dele? Todo no consumo. Ora, mas no consumo o imposto é muito alto. Mas o rico, aquele que tem mais condição, nós que recebemos mais de 30 salários mínimos, etc., a gente pode aplicar uma parte no renda fixa, o imposto é pequeno, a gente pode aplicar em outras coisas. Agora, o pobre não, o pobre vai todo no consumo. É muito regressivo, é muito injusto, é muito desigual. Por exemplo, nós vamos no médico. Aí a gente vai lá e pega o quê? A nota fiscal. Quem é que não pega a nota fiscal do médico? Pega para quê? Para poder abater no imposto de renda. Ok. Aí você vai fazer uma conta. 75% das pessoas que abatem no imposto de renda essas questões de saúde, educação e tal, tem renda acima de 30 salários mínimos. Enquanto isso, o pobre não tem nem direito à saúde. Está tudo errado. Está tudo errado. A gente precisa mudar isso. Em relação à Zona Franca de Manaus, a PEC 110 do Senado, ela não alterou em nada. Mas eu quero confessar a vocês, não sei se estou sendo politicamente correto dizer isso agora, eu quero confessar a vocês que tem alguns pontos que é realmente inaceitável continuar, como, por exemplo, essa questão do xarope do refrigerante. Isso não tem cabimento. Além de não ter tributação, aí você tem crédito tributário. Quanto maior explica aí, o IPI lá... Senador, explica aí a questão do xarope. Não, você tem uma indústria lá de xarope, que é aquelas máquinas de refrigerante, que você não tem nenhum tributo, e aí você tem o IPI. Quanto maior o IPI lá, ele tem crédito tributário. Ele vai para São Paulo, o xarope, vai para o Maranhão, vai para Alagoas. Além de não pagar o imposto, ele ainda tem crédito tributário. Então não estamos falando de uma indústria de xarope. A gente está falando de uma indústria de crédito tributário. Isso não pode, isso é um absurdo. Então, nesse particular, eu sou a favor da gente debater, discutir e ver uma maneira de alterar isso. Não dá. A Zona Franca de Manaus é um importante instrumento de desenvolvimento daquela região, que tem poucos ativos econômicos. A gente sabe disso, o principal deles é a Zona Franca. Ela custa quase 30 bilhões de reais por ano, é um Bolsa Família. São duas vezes e meia a receita corrente líquida do estado do Maranhão. E aí, a argumentação principal é que é para proteger o meio ambiente. Tá bom, e quanto é que é o orçamento do Ministério do Meio Ambiente para o Brasil inteiro? 3 bi. Ora, mas então a Zona Franca custa 10 vezes o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Então,
Eu não posso continuar convivendo com uma situação dessa, onde estados pobres, como Alagoas, Maranhão, Piauí e tal, são sangrados, especialmente por conta dessa questão que eu falei, do xarope, que eles chamam xarope da Coca-Cola, que não é Coca-Cola, é de todos os refrigerantes. Isso não é justo, isso não é correto, isso precisa ser corrigido. 5h43, nós ouvimos o senador Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária. Senador, obrigado por participar conosco. Obrigado a vocês todos, tá? Foi um prazer. Um abraço. Abraço, senador.